Então, o esforço cortante ele é causado por carregamentos que são perpendiculares ao eixo. Então, igual uma viga aqui. Aqui seria um apoio, aqui seria outro. Tá? Então, existe força do apoio para cima e outra força do apoio para cima, certo? Só que tem essa força aqui para baixo. Então, vai tender a cortar essa área aqui. Eu não sei se está dando para ver na imagem. Tanto aqui como aqui. Tá? Se for, por exemplo, uma ligação, aqui a gente tem uma ligação. Uma ligação que tem duas chapas e um parafuso. Tá? A força está tracionando para cá e tracionando para cá. Do ponto de vista do parafuso, tá? Do ponto de vista do parafuso, olha o que acontece. Tem uma imagem aqui na questão que a gente fez. Porque está aqui embaixo, peraí. Do ponto de vista do parafuso, é isso que ocorre, ó. Certo? Porque aqui tem uma chapa que está levando essa área do parafuso para lá. O que está impedindo a chapa de ir para lá? É justamente essa seção do parafuso. Então, eu tenho uma força aqui, ó. Tá puxando. O que mantém as chapas unidas? O parafuso, tá? É uma seçãozinha circular do parafuso. Se esse material aqui que trava, se ele romper, o que acontece? Separa, tá? Só que esse esforço já não é nessa direção, é assim. Por isso que a gente fala que é um esforço cortante, porque tende a realmente cortar, fatiar a seção transversal. Aqui, ó, é uma seção transversal circular, tá? E a força está passando perpendicular a ela, digamos assim. Não é mais normal entrando ou saindo, tá bom? Geralmente isso é calculado em ligações, tá? Como a gente vai ver, igual assim, mas também existem vigas. Eu acho que eu vou fazer aqui, vou fazer no quadro um exemplo para a gente usar como viga, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. A gente já viu. Vou fazer um exemplo bonitinho, tá? Vocês preferem começar com parafuso ou com vigas? Eu não sei qual é mais intuitivo. Acho que eu vou começar com esse parafuso aqui. Eu tenho uma questão aqui. Essa aqui. Essa questão aí. Basicamente, é uma lista aí que eu passei em algum semestre aí. Até de RM1. Eu dava esse assunto lá. Eu tenho. Então bora fazer essa. Eu acho que vale a pena. Vamos lá. Lembrando, agora a gente tem um outro tipo de tensão, tá? De cisalhamento médio, que é um esforço cortante sobre a área, tá bom? Deixa eu lembrar aqui para vocês o que seria esse esforço cortante. Pior que nesse parafuso aqui ele tá ruim, mas eu vou tentar desenhar. Eu vou tentar desenhar aqui só para vocês entenderem de uma vez por todas. Eu tenho o parafuso aqui, certo? Lindo meu parafuso ainda. Do ponto de vista do parafuso, o que eu tenho? Que ponto é esse aqui? C? C. E aqui? D. Certo? Eu tenho uma força. Então, como é que a gente faz? Se fosse fazer um diagrama de corpo livre, a gente teria a altura desse parafuso, teria a espessura da chapa, né? Essa força, onde a gente concentraria ela? No meio aqui, né, da seção transversal do centroide dela, nessa altura. Então ela está puxando o parafuso aqui, uma simplificação. Tá? Então eu vou colocar aqui, isso é uma força externa. Essas duas forças são externas ao parafuso. Todo mundo entende isso, né? Então eu vou colocar aqui, nessa altura aqui, ó. A altura não é importante agora. Tá? E outra aqui. Certo? Então isso aí são as forças externas. Ele deu o valor?
400 kN. 400 kN. São forças de ação e reação. É intuitivo que o valor seja esse mesmo. Certo? Então, o que a gente tem aqui? Do ponto de vista do parafuso, olha só. Eu vou tentar fazer nessa posição que ele está aqui mesmo. Deixa eu pegar o piloto azul. Lembra que a gente fazia cortes e fazia o equilíbrio? A gente vai fazer a mesma coisa. O piloto azul está aqui. A gente fazia alguns cortes e fazia o equilíbrio na seção. Nós temos quantas equações? Nós temos 3. Cada um dá um esforço solicitante diferente. Ó. Se eu fizer o somatório de forças em x igual a 0, eu vou ter um esforço solicitante. Se eu fizer em y igual a 0, eu vou ter outro. O somatório de momentos igual a 0, eu vou ter outro. Tá? Nesse caso aqui, o eixo y está aqui e o eixo x está aqui. É um pouco diferente da viga, porque geralmente a viga a gente representa em x, né? Aqui a seção longitudinal, o comprimento, a gente está representando em y. Então, o somatório de forças em y me daria, nesse contexto, o esforço normal. Certo? Se eu tivesse forças aqui, ó. Se eu tivesse forças aqui, ó. Certo? Se eu tivesse forças aqui, não, sei lá, força F aqui, tá? Esse parafuso ele é uma seção circular, ele visto de frente. Né? Aqui eu teria forças entrando na seção, teria um esforço normal de compressão. Eu pegaria eu faria uma seção aqui, ó, sei lá, como só tem uma força, eu posso pegar em qualquer ponto que vai dar o mesmo valor do meu somatório. Eu poderia pegar aqui no meio. Aí eu iria fazer que F, eu iria dividir isso aqui, fazer aquela seção, e eu ia achar que o valor normal da força normal era igual ao F. Tá? Isso foi as aulas passadas. Só que aqui eu nem tenho forças externas na direção do eixo da peça. Não tenho. Então o esforço normal M é 0, logo a tensão normal também é 0. Beleza. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, essa força aqui, se eu fizer, agora eu vou fazer um corte, o azul que eu quero. Eu vou fazer uma seção aqui, ó. Vou fazer uma seção aqui. Você pode se perguntar, quando... Vou botar a seção A. Quando é que eu faço a seção? Eu faço minhas seções sempre quando eu tenho forças externas que foram colocadas no problema. Sempre quando eu tenho uma nova força externa. Certo? Se eu olhar, eu estou olhando, olha só. Boa noite. Eu estou olhando o seguinte, o meu X está aqui. O meu Y está aqui, meu eixo, tá? Eu vou olhar de baixo para cima, tá bom? De baixo para cima. Nesse iniciozinho aqui, tem alguma força externa? Ainda não, né? Porque eu quis concentrar um pouquinho mais acima. Aqui já tem. Então eu tenho que fazer uma seção depois dessa força. Por quê? Quando eu fizer uma seção, um corte aqui nessa parte de baixo, ó, o meu material ainda não existe força no meu somatório. Se eu fizer o somatório de forças externas igual a 0, com as internas do elemento, eu não vou achar nada, porque ainda não cheguei lá. Se eu fizer um corte aqui, aí eu tenho essa força puxando para cá, não tem? Pronto. Vou representar esse corte aqui do lado, ó. Vou fazer aqui a seção, tá? É uma porcaria esse piloto. Não gosto desse piloto. Eu odeio esse piloto. Vamos lá. Seção
Estou fazendo corte. Seção A. O que a gente tem? Vou fazer um diagrama de corpo livre dessa seção. Tá? Lembra, meu Y está iniciando aqui. Ó. Beleza. Aqui eu tenho uma força, certo? Que é de quanto? 400. Beleza. Se eu fizer esse corte aí, olha o que vai acontecer. Desse jeito que eu acho que uma coisa vai facilitar para vocês. Pera aí. Calma. Eu vou desenhar as duas seções aqui. Tá vendo esse corte A? Esse corte me gera duas partes. Não é isso? Do parafuso, duas partes. Essa parte aqui de baixo tem essa força de 400. E a parte de cima tem o quê? Uma força de 400. Pronto. Só que sempre quando eu corto um material, o que unia esses dois materiais aqui? A própria interação entre eles, né? Então, quando eu corto um material, galera, surgem forças de ação e reação internas aqui. Sei lá, bota aqui V e V. Elas são iguais, correto? É assim que a gente faz o somatório, né? Só que quando a peça está unida, isso aqui é um artifício matemático e físico, entendeu? Por quê? Quando eu tenho duas coisas unidas e elas estão se chocando, essa está empurrando essa e essa está empurrando essa. Isso não é verdade? Pronto. Só que esse é o eixo da peça. E nesse eixo também, um está empurrando para cima e o outro está empurrando para baixo. Elas estão conectadas. Se eu dividir elas, eu tenho que colocar as componentes das forças que surgem ali. São forças externas entre a fibra do material. Entendeu? Então eu posso olhar a minha seção tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Eu só preciso escolher uma. Quando era na viga, a gente geralmente fazia da esquerda para a direita, ia cortando e ia somando. Aqui é a mesma coisa. Vocês viram isso daqui, força de ação e reação? Eu creio que sim. Porque sempre quando você, até lá no ensino médio, quando você secciona um material, você tem que dividir ele. E as forças, você tem que colocar as forças internas, que eram as forças que uniam esse material. Esse sistema aqui, ó, é igual a esse sistema aqui, tá? Quando eu colocar, unir V e somar com V, vai zerar, né? Porque eles são esforços internos, é o que está aqui dentro. Os externos são apenas os de 400. Eu não sei se deu para ficar claro ou ficou mais confuso. Vocês vão falando, que aí a gente tenta outra abordagem, tá? Então, fiz a minha seção. Pronto. Como é que eu equilibro essa seção aí? Nesse caso aqui, pelo somatório de forças em Q. Nesse caso, é pelo somatório de forças em X, né? Então, pelo somatório de forças em X igual a zero, eu posso colocar qualquer valor como positivo, vamos supor que é esse. O que eu vou descobrir no final do somatório? Que V é igual a 400 kN, nesse sentido mesmo que eu coloquei aí, tá? Beleza? Gente, eu só estou analisando o cisalhamento, certo? Só estou analisando o cisalhamento. Porque quando eu faço essa separação da seção, surgem os três esforços solicitantes ao mesmo tempo, tá? Surgiria aqui, ó, o esforço normal, beleza? O esforço normal, que nesse caso vai ser zero, porque eu não tenho forças normais externas, concorda? Surgiria também aqui um momento para evitar o giro, porque enquanto essa tenta girar para cá, né, a outra tenta segurar para o outro lado. É ação e reação também, certo? Mas a gente só está analisando esforço, importante. Não estamos analisando as três coisas.
no início da disciplina, a gente analisou o normal e o momento. Por que a gente analisou eles juntos? Porque eles geram o mesmo tipo de tensão. Certo? Agora é o esforço cortante, que gera outro tipo de tensão. É uma tensão de cisalhamento no material. Então, a gente descobriu que esse V vale 400. Certo? Se o V vale 400, eu tenho como descobrir a área disso daqui? Sim. Tem. Né? Só que nesse caso aqui, ó, é como se o V tivesse assim, ó. O V é uma força, né? Pronto, é como se o V tivesse assim, ó, cortando a seção do material. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, o V está fazendo isso. Ele não está mais entrando no eixo, ele está fazendo um corte. Então, essas partículas aqui, desse material enquanto ele estava inteiro, ele tem que resistir a esse corte, nessa direção. Não só resistir à compressão ou tração, mas de resistir ao corte. É isso que a gente chama de cisalhamento. Tá? E o V é o esforço cortante, que gera essa tensão. Do mesmo jeito que eu tinha normal, médio, agora eu tenho um cisalhamento médio. É perpendicular ao eixo. Um era paralelo, agora é perpendicular. Pode ser assim ou pode ser assim. Mas a função é a mesma, né? Porque, tipo assim... O quê? A função é a mesma, porque você também usava aquela barra que era na radical e tinha as leituras em setas opostas. Sim, mas a gente não calculou a tensão do cisalhamento, a gente só calculou as tensões normais. Depois a gente pode fazer uma viga com todos para você ver a diferença. É porque a gente está separando. Mas antes não dá equilíbrio. No cálculo estrutural tem que calcular esse bagulho tudo. Viga por viga, pilar por pilar. Claro, já tem fórmulas prontas para isso, mas vocês têm que mais usar. Por exemplo, se for dimensionamento de parafuso mesmo, você tem que fazer. É isso aqui que a gente está fazendo. Como é que você vai fazer estrutura metálica sem saber a ligação? Vai ter chave. Seu Zé faz tudo. Seu Zé faz tudo. Eu só quero que vocês entendam a diferença, porque um é o esforço normal e o outro é o esforço cortante. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dos três juntos. Dos três juntos aqui, eu creio que eu tenho. Ó, deixa eu jogar no Google aqui que eu vou achar mais. O que é uma treliça? Treliça, Não, porque treliça não tem momento e nem cortante, só tem isso aqui normal. O próprio Hibler tem. Eu acho que aqui vocês vão. O próprio Hibler tem, deixa eu ver. É porque, galera, é o equilíbrio. A gente está analisando três eixos: o X, o Y e o Z. No eixo X, a gente tem, quando a gente secciona a peça, digamos assim, o esforço normal. No eixo Y é o esforço cortante, ele tem que estar equilibrado. E no Z seria o momento em torno daquele eixo aqui, ó. É isso aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo essa viga aqui? Beleza, ele fez um bocado de coisa. Aqui tem um mancal aqui com alguns roletes aqui, uma máquina, enfim. Eu tenho forças verticais, certo? Eu tenho uma outra força aqui concentrada. Isso aqui são apoios, correto? O que esses apoios fazem? Fazem força para cima, né? A reação. Beleza. Ele calculou tudo aí para nós e deu esse diagrama de corpo livre aqui. Tá vendo? Ele concentrou esse carregamento de 800 aqui, 800 vezes o, deixa eu ampliar, vezes o tamanho aqui, né? 1,5, botou aqui. Pronto. É isso aqui que interessa pra gente. É isso aqui. Tá? Eu tenho esforço normal aqui? Não. O somatório vai ser zero, calma. É isso aqui, ó. Ele fez um corte aqui no ponto C, ó. Em C. Por quê? A questão pediu para ele calcular as tensões em C.
Onde vai ser o meu corte, a minha seção? Em C. Pronto. Cortei ali, vai surgir os esforços. Vamos calcular, fazer o somatório de forças em X. Eu vou ter o normal, o ponto C. Isso que a gente está fazendo é o cortante, o V do ponto C. Tá? E o momento também em C. Temos 3 esforços ao mesmo tempo. Só que cada um é uma equação diferente. A gente faz o somatório e acha cada um deles. Se você fizer somatório, deixa eu ver se ele faz aqui o somatório. Aqui, ó. Ele faz aqui, ó, as equações de equilíbrio. Somatório de forças em X igual a 0. O NC é igual a 0. Por que o NC é igual a 0? Porque eu não tenho no meu diagrama de corpo livre nenhuma força em X. Não tenho. Então é 0. Se eu não tenho aqui, essa partícula não empurra essa, nem essa empurra essa. Então, não tenho. Tá? E se eu fizer o somatório de forças em Y, aí é diferente. Nesse corte aqui, ó, ele está no ponto C, né? Cadê o ponto C? Ali, o ponto C. O ponto C, ele desenhou, ó, ele pegou o seguinte: eu vou avaliar começando daqui para cá, até chegar ao ponto C. E vou desenhar todas as forças que tem nele. Aí, ele desenhou todas. Tem essa daqui, estou olhando daqui para cá. Vai chegando, tem essa daqui. Pronto, cortei. Vai surgir um cortante aqui, porque o material, essa parte está tendendo a descer. A outra tem que resistir a ela. Então, entre as partículas, tem uma tentando empurrar a outra, que nesse caso é 0, e tem uma tentando cortar a outra. As duas seções que ele separou. Certo? Então, eu tenho forças externas que estão tendendo a cortar essa seção. Só que a outra tem que resistir, né? A outra está tipo segurando ela. O que está segurando? É a própria fibra do material. O material continua. Ele está aqui, ó. Não está aqui? Então, enquanto essa daqui, se eu olhar só daqui para cá, o equilíbrio de força tenta botar para baixo. Só que eu tenho que ter uma força aqui que vai equilibrar. Senão a minha peça está caindo a vida inteira. É um artifício matemático, né? Então ele descobriu aí as reações. A reação era para baixo, aquela reação lá era para baixo. Só tem forças para baixo. Então, obviamente, a força entre as fibras, essa força VC aqui vai ser para baixo ou vai ser para cima? Vai ser para cima. Aqui eu coloquei para fazer o somatório. Quando ele fizer somatório de forças em Y igual a 0, vai ter menos 18,75, menos 40, menos V alguma coisa, VC, igual a 0. O que vai resultar? Mais 58,7. Ele faz aqui, ó. Aí, ó. É a mesma coisa, ó. Somatório de forças em Y é igual a 0. O sentido que ele quis que seja o positivo para cima. Então vamos lá. Menos 18,7, menos 40, menos VC, porque ele colocou o VC para baixo lá no diagrama. Aí entrou menos. Igualou a 0. Tá? O VC deu o que aqui? Menos 58,8. Se deu menos, o sentido que ele arbitrou está o quê? Está invertido. Você tem que ir lá e trocar. Então, na verdade, o diagrama, aquela força é para cima. O V é para cima. Ah, só o V, né? Só o V. Eu só estou fazendo porque eu só fiz somatório de força em Y. Aí eu só vou achar o V. Em X vai entrar esse N aqui e o que teria aqui, mas é 0, porque não tem nada. Certo? De momentos, entra essas duas forças também. Eu poderia fazer, eu ia achar um valor. Porque essa seção tende a girar para cá, né? A outra tem que compensar. A outra não está deixando, ela está tentando e a outra está segurando. É a mesma coisa. Porque elas estão ligadas. Por que eu digo isso? Porque na vida real o meu elemento está parado lá, ele não está girando, ele está indo para cima, ele está indo para baixo, não está em lugar nenhum. Então, se eu cortar, as forças entre eles, uma tem que compensar o que tem na outra.
Isso são os esforços internos, certo? Só que a gente só está analisando agora o esforço cortante. Calma. O esforço normal, a gente já sabe, é paralelo. O esforço cortante é perpendicular. É só achar essa força interna e dividir pela seção, igual a gente fazia. Vamos lá, vamos voltar para a questão do parafuso. Pronto, o parafuso está aqui. O parafuso está aqui. Ou vocês preferem, eu vou perguntar, vocês preferem fazer uma viga que é tudo na horizontal e depois a gente vai para esses negócios que às vezes muda o eixo? Só para vocês entenderem de uma vez por todas. Acho melhor manter no parafuso, né? O que vocês acham? Eu não sei. Eu acho melhor Termina o parafuso, porque esse negócio depois quando volta o parafuso ninguém sabe mais. Botar o parafuso? Termina se for não fácil quando chegar no... Então, aqui a seção longitudinal seria um comprimento, agora está em Y. Então, se eu tivesse o esforço normal médio, só teria se tivesse forças aqui. Não tem. É zero. Eu só tenho forças agora que tendem a cortar minha seção. É o cesariamento. Entendeu? Só que na viga isso é na outra direção. É só isso que muda. Então, essa força P de 400, tá? Quanto é o V aqui que a gente já achou? 400. Então, o V é igual a 400 kN. Qual é a área da minha seção? Ó, eu tenho aqui tensão, vamos usar a fórmula logo. Tensão de cesariamento médio é o cortante dividido pela área. O cortante é 400. Vamos colocar aqui em newtons, né? 400 vezes 10 vezes 10 a TC. Beleza? Qual é a área desse parafuso? A área que a gente quer achar. Porque essa questão é de dimensionamento. Ele fala, se a força P é de 400, tá? E a tensão de cesariamento do parafuso, o T admissível, ou seja, o que ele resiste, é 55, qual é o menor diâmetro para ele? Então, ele deu aqui, ó, eu tenho esse contexto aqui, só que ele deu essa tensão admissível. A tensão de cesariamento médio admissível que o parafuso resiste é 55 e ele pede uma área. Só que a área sem botar a fórmula πd ao quadrado sobre 4, ele pede um diâmetro, né? Você pode jogar a fórmula direta e achar o D, ou achar a área e depois achar o D. Tanto faz, tanto fez. Então esse valor, né, da tensão que esse material resiste ao cesariamento é diferente da normal. Tem material que a normal é uma coisa, o cesariamento é outra. São tensões, são resistências diferentes, porque as fibras são dispostas diferentes, entendeu? Ele não é homogêneo, depende do material. O aço, ele é homogêneo, então tanto faz a resistência ao cesariamento como o normal é igual. Também depende do aço, vocês têm que olhar cada material. O N no lugar do V de boa, nesse parafuso. Não, a resistência dele a resistência, o que ele resiste é uma tensão média, certo? Nesse caso, se o material é homogêneo, ele também resistiria 55 ao esforço normal, mas o esforço não é igual. O esforço depende das cargas externas, beleza? Das cargas externas. Vamos fazer a questão que vai ficar mais claro. Então, a tensão de cesariamento que esse material resiste, que o parafuso resiste, a tensão admissível, 55 MPa, tá? Qual é a área do círculo? Π, D ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Disso daqui, eu acho um diâmetro, certo? Eu acho um diâmetro. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. Por 4.
25. Vocês acharam alguma coisa? 48.900. Dividido por 400. Deu quanto? 48.900. Aí eu passei dividindo aqui, multiplicando. Pi vezes vezes 55 dividido por isso aqui. O seu deu quanto, professor? 96. O dobro. Não, peraí, eu vou ser errado aqui. Hã? Alguém falou que. Ó, pi dividido por 4 passa para lá multiplicando. Vezes 55. Vezes 55. Aí isso daqui, o resultado passa dividindo esse 4.000 aqui. 1, 2, 3, dividido por isso. Pronto. Deu raiz de 9.259. Deu 96. Eu vou passar a passo aqui. Você vai fazer o passo a passo. Faz o passo a passo. Vamos fazer o passo a passo, tá? 55. Você podia atravessar. Deu quanto, seu filho? 96. Né? 96,22. 22,8. É isso mesmo. Deu quanto? 96,2 milímetros. O que isso quer dizer, galera? Que se esse parafuso tiver 96,22 milímetros, ele vai ter uma tensão atuante nele de 55 MPa para esse carregamento. Tá? Então assim, se a minha tensão admissível é esse, eu poderia, por exemplo, colocar aqui um parafuso escolhido, sei lá, de 100 milímetros, porque provavelmente esse aqui não vai ter no mercado, né? Você vai botar um pouquinho assim. Então vai resistir a isso aí. Lembrando que a tensão admissível, olha, é tal ADM, significa que a tensão de cisalhamento admissível é 55 MPa. Então, é o que restringe o meu material. Se eu dimensionar com um diâmetro menor do que esse, a tensão vai ser maior do que 55. Passou da tensão admissível. Então eu tenho que recalcular, eu tenho que dimensionar um diâmetro sempre maior do que esse aqui, certo? Beleza? Esse é o mínimo, digamos assim. Por quê? Menor do que esse diâmetro vai dar mais do que 55 MPa. 55 é o que o meu material resiste. Se ele só resiste, se eu passar de 55, vai estar mal dimensionado, subdimensionado. Tá? Vai ter que dimensionar, ele vai romper se o contexto, se a carga for de 400 km. Opa, vai lá. por que esse 55 sumiu do cálculo aí? Hã? Por que o 55 não entra no cálculo final? Ele Entrou. junto no pi ali embaixo. Não é porque você não escreveu ali embaixo. Ah, escrevi não? Não. Desculpa, Ah, pois tá. foi mal. Eu fiz na calculadora e não fiz aqui. Tá desorganizado esse quadro, hein?
corrigir não. Que isso, professor? Tá na videoaula lá, vocês vão entender. Mas eu esqueci mesmo, apaguei. Esqueci mesmo.